Olá, meu amigo e minha amiga, empreendedores de todo o Brasil. Estamos mais uma vez aqui com o nosso Programa Nacional de Assistência ao Empreendedor, trazendo para vocês a questão dos contratos e agora com relação aos bancos, tá? Sabemos, conforme falamos na outra explanação, que os contratos ele tem por fundamento o pacto entre partes, o pacto necessário do seu cumprimento com relação à palavra de quem interessa com a palavra do interessado, tá ok? Então dentro dessa relação existe a obrigatoriedade do seu cumprimento, inclusive com a chamada cláusula penal, que é aquela que determina um valor em multa, né, ou uma penalidade sobre quem deixa de cumprir o contrato. Nessa seara, né, nós podemos explanar a questão dos contratos bancários, tá? Então nós temos aqui alguns exemplos, só para que vocês entendam, um contrato, por exemplo, de capital de giro, tá? Onde existe o empréstimo, onde existem as partes, onde existe também a questão dos documentos, das parcelas, né? A explicação da taxa de juros que vai ser cobrado, valor de IOF, que é Imposto sobre Obrigações Financeiras, período da capitalização, quantidade de parcelas, valor de tarifa e, em especial, alguns casos onde temos aqui a questão do seguro, né? Então você precisa tomar muito cuidado com relação ao seu pedido. Eu não recomendo cá para nós, para quem está começando, já começar com um empréstimo bancário, né? Já começar com um capital de giro emprestado. Isso daí é muito arriscado. Você cai na tentação ali do cheque especial, você cai na tentação do cartão de crédito e quando você vai ver na sua expectativa de ganho, de lucro líquido, não atinge aquele valor que lhe foi emprestado, não atinge aquele valor que foi creditado em sua conta e isso daí acaba se tornando uma bola de neve onde você perde o capital de giro, que seria o que? O capital que você tem de estoque, digamos assim, para que você possa comprar e vender, negociar as suas mercadorias ou mesmo a sua prestação de serviço. É um capital reserva que você tem que ter para uma situação de emergência ou mesmo de investimento da sua empresa, em mão de obra, em maquinário, em produtos, o que quer que seja, tá? Esse seria o fundamento do capital de giro. Agora, a questão dos contratos, quando você diz respeito a empréstimo bancário, você tem que estar muito atento, principalmente no que? Na composição dos juros cobrados pelo banco, tá? Os juros cobrados pelo banco com o perfil do Banco Central. Então, às vezes, no Banco Central lá está autorizado os juros, a taxa de juros efetiva ao ano vai de até 30%, por exemplo. E se você, de repente, está pegando um empréstimo, isso daqui não é só para questão de banco, não, é questão de franchising também, né? De factoring, o que quer que seja, que essa taxa de juros esteja superior ao determinado pelo Banco Central, tem alguma coisa de errada com o contrato. E outro detalhe também que é muito importante, porque normalmente o pessoal faz o contrato e junto vem uma proposta de contratação de seguros, né? Então, se você está recebendo um valor emprestado e junto está vindo um contrato de seguros ou mesmo uma cláusula de seguro, muito cuidado, porque isso pode ser uma venda casada e certamente essa venda casada, esse valor do seguro vai ser embutido nas parcelas e quando você vai ver, você está pagando uma coisa indevida, né? Melhor dizendo. Então, muito atento com relação a isso daí. A parte que você pode, a questão que você pode discutir ou renegociar a parte contratual junto ao seu banco é com base na lei do superendividamento que foi assinado pelo governo anterior, né? Então essa parte do superendividamento é uma característica muito boa jurídica para que você possa renegociar o seu contrato bancário, tendo em vista que a relação com o banco ela é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor, tá ok?
Nós temos uma tese aqui no nosso escritório, no Jurídico do Brasil, que a questão da lei do superendividamento, ela acaba também refletindo sobre a questão da personalidade jurídica. Por quê? Porque se existe um entendimento pelo STF, pelo Superior Tribunal de Justiça, de que a empresa individual, que a empresa que tem o titular, né, não tem sócio, que não tem um capital vultuoso, se ele é responsável diretamente, se existe a homogeneidade entre a empresa, a personalidade jurídica e o seu titular, que é um empreendedor individual, se existe essa condição, então também existe a condição do superendividamento correspondente à personalidade jurídica dele, porque já que um é reflexo do outro, então isso também deve ser aplicado à personalidade jurídica, a questão do superendividamento. Ou mesmo para você que recebe, né, que tem o seu salário decorrente do lucro da sua empresa. Então isso daí também tem reflexos do desenvolvimento econômico, do perfil econômico da sua empresa, tá? Então, a lei do superendividamento, ela pode e deve, né, ser questionada, assim, ser colocado, melhor dizendo, pelo seu advogado, pelo seu assessor jurídico, numa questão de endividamento onde você não esteja cumprindo, não esteja conseguindo cumprir com as suas obrigações contratuais, em especial na questão bancária, que é o que a gente está conversando agora, tá certo? Então, veja bem, contratos devem ser cumpridos, né? Agora, existem meios processuais onde você pode regulamentar tal situação, onde você possa redesignar tal circunstância do que foi outrora pactuado, para que se adeque à sua atual condição econômica, até porque depois de tantas situações, né, pandemia, alterações de governo, alterações de ministros da economia, de desenvolvimento econômico do país, uma série de questões políticas que acabam interferindo no desenvolvimento pleno, né? Então isso daí é uma ferramenta que você pode e deve utilizar, tá ok? Que seria, no caso, a redefinição do seu contrato por uma ação revisional dentro das suas condições, dentro das suas prerrogativas, tá ok? Meu nome é Michel Stamatopoulos, sou professor e advogado há mais de 26 anos cuidando dos interesses do pequeno e médio empresário de todo o Brasil. Nos vemos mais à frente. Grande abraço!